Como é que eu cresço um negócio? Como é que eu melhoro o meu negócio no nível que está? Primeira coisa que veio na minha cabeça é, eu preciso criar um conteúdo gratuito ainda melhor. Vamos receber com muito carinho, Érico Rocha! Show, show, show! Eu tive no 5 Hotmart, esse é o 5º Fire. E é engraçado que eu me sinto parte da família, eu me sinto muito bem recebido aqui. E aí tem uns amigos meus que eles pensam que eu sou da Hotmart. Eu falo assim, Érico, você é da Hotmart, como é que chama? Cara, como é que chama aquele cara? Eu falei, cara, tem uns 300 caras lá. Pode ser um pouquinho mais específico? Ah, aquele gordinho barbudo de tatuagem. Eu falei, pô, tem uns 20 lá na Hotmart. Aí ele vira para mim e fala assim, não, o que está apresentando? Eu falei, então, cara, todo mundo que entra, que recebe tatuagem, chega e já apresenta. É o jeito deles chamarem as pessoas. Mas enfim, ó, Massa está aqui desde sempre. E semana passada eu publiquei esse post. E eu falo, essa foto vai ser o tema central da minha palestra no próximo Fire Festival. Quem viu esse post? Show de bola. Então, essa vai ser o tema central da minha palestra. 48 milhões, 111 mil, 763 reais e 28 centavos. Quem será que bota centavo na hora de vender alguma coisa, né? Mas esse vai ser o tema. Então, vamos lá. Como é que esse número se concretizou? Esse número foi faturado desde dezembro do ano passado até agora. Como é que eu fiz isso? Eu queria explicar como é que eu fiz isso para vocês. E tudo começou nesse dia. Quem aqui já viu essa foto? Ah, você está aí. Inclusive, muito massa. Quem falou que está aí? Show de bola. E eu acho que é muito massa eu ver várias pessoas que palestraram hoje, que estão aqui. Várias pessoas que palestraram. Ou outras pessoas que estão aqui e que começaram do zero. E é muito massa. Mas começou aí. Esse dia aconteceu, acho que no dia mais ou menos dia 4 de setembro. E no segundo dia, eu resolvo reconhecer meus alunos que conseguiram fazer um 6 em 7 comigo. Só para a gente ter uma noção, quantos de vocês já fizeram um 6 em 7 na sua vida, seguindo a metodologia da fórmula? Levanta a mão. Legal. Então, a gente tem uma galera aqui que já fez. Legal. Muitos de vocês estão aí. E aí, o que acontece? Aí, no segundo dia, uma coisa me impressionou. Mais ou menos no primeiro dia. Eu vi histórias de 2 mulheres que fizeram 6 em 7. Na verdade, a história que me emocionou foi que elas pegaram o ingresso, tipo essa pulseirinha do fórmula de lançamento passado, e elas botaram no pulso. E aí, o que elas falaram uma para a outra? Falaram assim, a gente não tira essa pulseira. Eu prometo, elas se prometeram, alguma coisa assim, a gente não tira essa pulseira enquanto não fizer um 6 em 7. E, mulheres, vocês sabem disso. Elas não tiraram, elas foram para casamento com a pulseira. E eu ouvi aquela história, e eu falei assim, e se? E porque assim, o 6 em 7 para muitas pessoas é um objetivo. E colocar uma pulseira do braço nada mais é de você lembrar de um objetivo. E quando a gente lembra de um objetivo, a gente tende a desfocar menos, sair menos da direção. Se você sabe para onde você está indo, no momento que você está indo para uma outra direção, você lembra, estou indo para aquele lugar, e você volta. E eu tive uma ideia muito louca. Eu falei assim, vou dar a oportunidade de todo mundo que tiver um objetivo colocar uma dessas pulseirinhas no braço. E aí, no segundo encontro, eu falei para as pessoas, eu deixei um envelope. Quem estava aqui no segundo encontro? Tá, legal. Eu deixei um envelope, no segundo dia eu deixei um envelope em cima da cadeira que tinha uma pulseirinha. E eu falei a seguinte coisa, aconteceu essa história, motivou, funcionou muito para elas. E se você quiser, você também pode se comprometer. Agora, não põe a pulseirinha por poder, não, só se fizer sentido para você. Só que assim, eu vivo num mundo onde eu não quero, assim, um dos meus princípios, né, o que me rege, o que rege o Érico eu não falo para você fazer uma coisa que eu não faço. Eu não sou um cara teórico nesse sentido. Eu só falo para você fazer alguma coisa que eu faço, né? É isso uma das coisas que rege. E eu falei, vou falar para X mil pessoas botarem uma pulseirinha no braço, então eu vou botar uma pulseirinha no meu braço.
Só que 6 em 7, para mim, não é mais um problema. Se eu fizer a cada 100 tentativas que eu já fiz lançando, as 100 vão sair 6 em 7 para mim. Eu já masterizei o 6 em 7. 6 em 7 para mim é igual andar. A gente nem pensa em andar. A gente tem o 7 em 7. 7 em 7 também para mim é normal. A cada 10 tentativas que eu lanço, eu sou um 10 em 10 em 7 em 7. Aí tem o 8 em 7, que só 3 pessoas que eu conheço no Brasil fizeram. Eu fiz um, o Mário Vergara e o Pedro Sobral, tá aí? Pedro Sobral? Tá aí? Subido. Ele é o outro. E eu não sei se eu posso divulgar o outro. Posso? Pode, vocês falam, mas eu não sei se eu posso. Posso? Bom, não pode. Lá, então tem uma outra pessoa que fez. Só tem 3 pessoas que fizeram 6 em 7, ou 8 em 7, que eu conheça, tá? De repente tem que eu não conheça, não é que a gente mantém uma organização catalogadora de 8 em 7. Eu não sou um 10 em 10 em 8 em 7. Nos meus últimos 3 lançamentos, né, de lançamentos abertos, eu fiz 2 8 em 7 e um quase 8 em 7. Então, sabe quando a gente vai testando alguma coisa? Eu ainda não sou um 10 em 10 naquilo. Falta prática. Então, eu pensei, o que eu vou botar na minha pulseira que represente o que seja o 6 em 7 para as pessoas? Eu parei, eu pensei. E, cara, eu ia falar isso para as pessoas. Uma vez que eu dou minha palavra, eu não volto atrás. Não é que eu não volto atrás, mas para eu voltar atrás é um processo muito complicado, vamos dizer assim. Porque a gente vai morrer e, no final das contas, que vai ficar a nossa palavra. E aí eu pensei. O famigerado 9 dígitos. Primeira coisa que eu pensei, eu tenho um negócio de múltiplos 8 dígitos por ano, e eu pensei, o 9 dígitos. E aí eu lembro dessa parada, o Jerônimo fala muito disso. Pensei em 9 dígitos em um ano, não pensei em 7 dias não, tá? Não estou nesse nível ainda. Mas pensei, eu vou botar a pulseirinha no braço e Érico não vai tirar enquanto ele não fizer 9 dígitos. Mas sabe quando você faz um objetivo para você mesmo e aquilo não faz seu coração cantar? É legal, mas não é que... pra você ter uma ideia, a gente fez muito dinheiro. Quando eu saí do banco, na época eu trabalhava no banco, não é que eu estava sem dinheiro. Eu já tinha dinheiro na época. Aí eu comecei a empreender e comecei a ter mais. Então, assim, eu não sei se era isso que ia me tirar da cama, não. Parecia a coisa certa a se fazer, mas você sabe que eu não sentia aquele fogo dentro de mim. Não sentia aquele fogo. Então, não era para mim. E aí eu comecei a meditar. Para muita gente eu uso a palavra meditar, mas é pensar. Eu saí daquele evento, falei assim, mas o que é que essa pulseira significa para mim? O que é que vai fazer, sabe, eu me orgulhar aí? O que é que vai me fazer isso? E é um processo que às vezes a gente não acha imediatamente, mas eventualmente eu achei. Eu lembrei da foto. Essa foto rege o meu ano. Essa foto é um dos momentos de pico da minha vida, onde eu celebro aqueles que conseguiram fazer o 6 em 7 apesar das condições. E nessa foto foi a primeira foto que a gente catalogou quantas pessoas tinham lá. A gente está cada vez um pouco mais organizado, e nessa foto há 410 pessoas. Sendo que 10 dessas pessoas fizeram 6 em 30, que é coisa que a gente não vai mais reconhecer com troféus esse ano, então a gente só vai fazer o 6 em 7 mesmo. Então tem 400 pessoas que fizeram ali. Mas vamos ver, se 100 mil reais... E se 1000 pessoas tivessem feito 6 em 7 naquele ano? 1000 vezes 100 mil dá? Você vê, matemática não é a habilidade única do infoprodutor. Quanto que dá? 100 milhões. E, cara, eu não sei de onde eu tiro isso da minha cabeça, mas quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, e se eu tivesse 1000 pessoas nessa foto? Inclusive, não é 1000 pessoas fazendo 6 em 7, eu não sei, talvez eu já tenha chegado nisso. Ou talvez não. É 1000 pessoas que fizeram 6 em 7 ou mais, que estão naquele dia, que nesse dia vai ser dia 7 de dezembro, potenciar um dia candidato para eu conseguir, e 1000 pessoas, e eu vou bater uma foto e vou celebrar com essas pessoas. E essa foto, para alguns de vocês, subir no palco é um momento de celebração que vocês sonham, não é? Alguns de vocês sonham subir no palco da Fórmula? Legal. Para mim também é. Eu falei assim, e se eu conseguisse colocar 100 mil pessoas lá dentro? Sabe quando você fala uma coisa e o cabelinho de trás da sua nuca começa a subir? Eu falei assim, é isso.
massa, esse vai ser. E aí eu vou, boto a pulseirinha e falo, é isso aí. Esse é o meu objetivo. Eu não tiro essa pulseirinha do braço. Na verdade, às vezes eu tiro por motivos eu treino jiu-jitsu, às vezes você não pode treinar com pulseira, você pode quebrar, danificar o dedo. Então eu tiro isso para lutar, mas eu boto de volta. Quando isso não é um perigo para ninguém, eu estou colocando de volta. Então, assim, eu falei, eu não vou cortar, não vou deixar de usar essa pulseira até 1000 pessoas declararem com integridade que fizeram 6 em 7. Legal, esse era o projeto, meu coração cantou. Eu falei, uau, que massa, eu estou excitado. Eu falei, nossa, que massa, beleza. Agora vem, e agora? Como é que eu faço? Será que se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, eu vou chegar lá? E a minha visão é que não. Eu falei, se eu quero crescer nesse sentido e fazer isso é um pouco maior, é fazer muito mais que 1000 pessoas. Elas têm que estar lá e aquela coisa toda. Então eu pensei, como eu vou fazer? E eu comecei a traçar o plano do meu ano baseado nesse um objetivo. 1000 pessoas em um palco do Fórmula de Lançamento, seja quando for. Eu sei que no objetivo você tem que colocar em quantos anos, mas eu fiz uma adição nessa... Eu deixo para o universo decidir quando. Vai ficar aqui, eu vou ficar olhando, eu vou ficar lutando e vai acontecer. Vamos lá. Como é que foi? Primeira coisa que na minha alucinação, e aí que vem a intenção, como é que eu cresço um negócio? Como é que eu melhoro o meu negócio no nível que está? E a primeira coisa que eu tinha que fazer na minha alucinação é melhorar. Eu vou começar o seguinte. A primeira coisa que a maioria de vocês, ou que vem na cabeça, é melhorar a copy, melhorar a persuasão, melhorar a oferta, melhorar alguma coisa assim, a copy, assim. E assim, eu já lancei muitas vezes, e eu podia melhorar a copy, mas não foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, não. A primeira coisa que veio na minha cabeça é, eu preciso criar um conteúdo gratuito ainda melhor. Eu preciso dar um up no meu game. Eu preciso pular de faixas no meu conteúdo gratuito. Porque o meu conteúdo gratuito é a porta de entrada para esse evento eventualmente acontecer. Quantos de vocês me conheceram através de um conteúdo gratuito? Legal, vocês sacaram que é a porta de entrada? Então, eu podia optimizar várias coisas, mas vai fazer sentido otimizar a porta de entrada. E o segredo para isso foi começar esse ano a produzir um conteúdo diferente. Um conteúdo raiz. Antigamente, a gente só produzia o conteúdo raiz, que é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais avançado, para quem comprava o nosso produto. Esse ano, a partir desse ano, a gente começou a produzir um conteúdo raiz gratuito, muita coisa. E aí a gente sentou na nossa equipe, como é que a gente vai entregar o melhor conteúdo que a gente pode entregar. E aí a gente veio com ideias que foi o podcast 6 em 7. Quantos de vocês já assistiram o podcast 6 em 7? Alguns de vocês gostam dele. Aí a gente pensou o seguinte, a gente vai conseguir diferentes formatos, porque algumas pessoas têm, elas gostam mais de um, e aí a gente chegou com um formato legal, e eu acho que foi a ideia até do Onei, da nossa equipe, de fazer o Desconstruindo. Quantos de vocês já viram o Desconstruindo? Pra você ter uma ideia, o Desconstruindo filmagens de conversas minhas com a minha equipe, treinando eles. Então, muitas pessoas queriam sentar na mesa onde, quando eu estivesse treinando, dando feedback. O último episódio do Desconstruindo foi quando eu dei feedback para o Ney sobre um vídeo que aparece no Fórmula de Lançamento ao vivo. E eles são mais documentários. É tipo o manual da minha empresa. E ele é bem assim. Então, foi o Desconstruindo. Depois, mais para frente, eu tive a ideia de só entrevistar faixas pretas, que na minha definição, alguém que faz pelo menos 2 milhões por ano com lançamentos, nesse business de lançamento. Então, eu comecei a entrevistar. Fiz 4 episódios do podcast Faixa Preta. Quantos de vocês já viram o podcast Faixa Preta? Legal. E aí, depois, mais para frente, eu falo, nossa, eu tive uma ideia ainda. Essas ideias vão acontecendo. De fazer o projeto 747. Quantos de vocês já viram o projeto 747? Quantos? A gente faz com o maior carinho. Pois é, o projeto 747, eu responder perguntas e fazer perguntas e respostas quase todo dia que eu estou vivo às 7h47 da manhã. Então foi muito bom. Então saí 4 conteúdos raiz. Conteúdo raiz fez o meu negócio explodir muito. Muito, mas muito mesmo. Segura aí.
A galera raiz é muito novo, mas enfim, conseguiu muito. Por que ele faz explodir? Porque ele aprofunda o relacionamento que você tem com a audiência. O conteúdo Nutelinha, que a gente chama, o conteúdo Nutella mais superficial, mais rápido, ele é muito expansivo, ele cria uma audiência gigante, mas você não aprofunda. É difícil você criar uma relação, num relacionamento, vamos dizer assim, com um namorado, uma namorada, em 5, 10 minutos. Você vai precisar, uma vez que você gosta de um ou outro, você vai querer aprofundar um relacionamento. Com o quê? Com conteúdo raiz, então conteúdo mais denso. Agora, então, é o seguinte, e eu estou falando que uma das grandes sacadas do meu negócio, daquele faturamento lá, foi conteúdo raiz. E eu vou falar para vocês uma coisa que vai acontecer. Eu vou falar isso para vocês e poucas pessoas vão implementar isso. Olha para o lado, poucas pessoas vão produzir pelo menos 2 raízes por semana. Por quê? Dá trabalho. Então, conteúdo raiz dá trabalho. O problema é que dá trabalho. Só que o problema é a solução. Por quê? Porque dá trabalho, poucos de vocês vão implementar. E porque poucos de vocês vão implementar, devido às leis da escassez, ele vai ter mais valor. Aquilo que tem menos, quando ele complementa, vai ter menos valor. Então, o fato de o conteúdo raiz dar trabalho, funcionar e dar trabalho, é exatamente o que protege vocês. Exatamente o que protege vocês. Então, assim, vai dar trabalho. Primeira coisa. Então, assim, entramos com 4 novas linhas editoriais de conteúdo. Inclusive, no Desconstruindo, tem muita gente, tem um conteúdo que eu falei para minha equipe, falei assim, tem que ser cada dia melhor. Tem que ser cada dia com mais valor. Aí um dia a minha equipe virou e falou assim, então tá bom, então libera o lançamento espartano. Lançamento espartano, eu não sei se vocês conhecem, mas é um lançamento, um dos mais poderosos que tem. Que é um lançamento que com 2 e-mails você tende a vender produtos até 10 vezes mais caros daqueles que você vende. Literalmente. 10 vezes não é no sentido figurado, não. Liberei gratuitamente. No Desconstruindo. Todinho. Então a gente realmente procurou fazer isso. Eu acho que até o final do ano que vem a gente deve estar chegando a 7 conteúdos raízes. 7 conteúdos raízes por semana, isso é 1 por dia. Diferentes linhas editoriais. De novo, se eu tenho um sonho grande, eu tenho que agir conforme o meu sonho. A gente está criando isso. E aí a gente pensou, tem um segundo problema, eu preciso fazer com que o meu conteúdo raiz chegue nas pessoas. E é um desafio o conteúdo raiz chegar nas pessoas. Afinal, quantos de vocês assinam o meu canal? Algum dos meus canais, me seguem nas redes sociais. Legal, o fato de você me seguir não garante nada que o meu conteúdo chega para você. Quem decide se chega é a própria rede social, de acordo com os algoritmos. Você fica brincando de gato e rato com aqueles algoritmos. Eu brinco com os algoritmos, vocês até dá para fazer pagando. Mas não é um jogo que eu queria jogar. E eu falei, até pelo e-mail é complicado, né? Porque você entra no e-mail, aí às vezes cai na caixa de spam. E aí a gente pensou, como é que a gente faz esse conteúdo chegar? Lembrando, servindo. E aí a gente teve uma ideia. Inclusive, quem teve essa ideia? Foi no grupo do Platinum. Eu vi alguém fazendo isso, acho que o Bruno Gimenez. Quem aqui conhece o Luz da Serra? Está aí, Bruno Gimenez? Está vivo aí? Ele fala com os espíritos. Bruno Gimenez, grite. Ah, tá não, show de bola. Pensei que alguém ia gritar só para não deixar sem graça. Mas enfim, eu vi ele fazendo, eu falei assim, nossa, que massa, vou fazer essa parada também, alguma coisa do tipo. E aí eu criei um grupo de Telegram. Quantos de vocês têm o Telegram? Quem aqui não conhece o Telegram? Legal, o Telegram é um grupo de WhatsApp, só que no WhatsApp você não pode distribuir para grandes quantidades de pessoas. Não é que não pode, mas para você distribuir isso, se eu mandar minha mensagem para... Nesse caso, a gente tem 20 mil por enquanto, quando eu tirei esse screenshot faz uns 2, 3 dias atrás, 2 dias, tinha 20 mil pessoas. É difícil mandar em WhatsApp para 3 mil pessoas. Para você mandar para o WhatsApp, você tem que fazer esqueminha. O que é esqueminha? Vários celulares, fingir que você é isso aqui, aí você manda, engana a API, faz assim, assado. O software não abre essa porta. Então, você tem que fazer os esqueminha para fazer aquela coisa, de alguma forma ou de outra, ser entregue. E o Érico não quer mais esqueminha na minha vida. Estou cansado de esqueminha. Eu não sou o cara do esqueminha, eu não sou o cara do hashtag. Eu me propus, a nossa empresa, a gente faz as coisas em cima da mesa. Se o WhatsApp está dizendo para a gente que, inclusive, eu não uso nenhum do software, eu tenho uma pessoa mandando
essas pessoas, porque pessoa pode, então ela tem trocentos celulares, você fica apertando os botões. Quantos de vocês estão na minha lista de WhatsApp? Aproveita, vai acabar. É sério, a gente está saindo do WhatsApp. Por quê? Porque a ferramenta não está me dizendo que ela quer isso de mim. Eu não sou de forçar a barra. Está tudo bem, ele tem uma outra finalidade. E aí eu fui para o Telegram. E aí eu criei um grupo. O Telegram sim aceita, você pode ter até 3 milhões de pessoas. E se vocês entrarem no Telegram, vocês vão ter a chance de receber 100%. O Telegram não discrimina. Você que decide quem você quer ter. Você tem que entrar lá e você lê, tipo o WhatsApp. Ele não discrimina se ele vai entregar ou não. Ele simplesmente vai lá. Então eu criei um grupo que chama Galera Raiz. A minha intenção nesse grupo, primeiro, era notificar as pessoas do Raiz, já que as redes sociais não iam notificar para mim, sempre. Então eu entrei no Galera Raiz. Quantos de vocês estão no Galera Raiz? Tem Galera Raiz aí? Massa, massa. E aí até os primeiros 2.000 pessoas é isso que fazia, inclusive era a minha equipe que fazia. Aí um dia eu posto um conteúdo, eu não sei nem se é esse conteúdo aí. E aí eu resolvo falar alguma coisa do conteúdo a mais. E eu pego o celular, foi uma situação muito louca assim, eu peguei o celular, abri, cliquei e falei, soltei, e os números começaram a rodar. Eu comecei a ver que eu estava quase com uma relação de WhatsApp com a minha galera. Eu falei, nossa, eu vou passar insights. Então, além de notificar sobre os conteúdos raízes, por que eu notifico? Para o cara ver. Eu comecei a passar insights sobre adicionais aos conteúdos raízes. E aí eu lembro que eu encontrei umas pessoas, as pessoas se sentiam mais íntimas. Tem um cara que um dia ele virou para mim e falou assim, Érico, eu estou no Galera Raiz, e agora pela primeira vez eu vejo o Érico Raiz, que é o Érico sem edição, que é o Érico sem thumbnail, que é o Érico... Porque quando eu faço um vídeo, ele vai, às vezes é editado, às vezes eu faço um vídeo hoje, vai ser postado, sabe-se Deus quando, nem eu sei, mas o Galera Raiz, ele vê o Érico de verdade. Do mesmo jeito que eu mando áudio para minha esposa, eu mando áudio no Telegram. Isso é, intensificava o relacionamento das pessoas. Uau! Grande app. Dica para vocês, prática. Animal. E aí veio o melhor. Então, isso que eu fiz de todo o marketing para a forma de lançamento foi isso. Aí, um dia, esse carecão aí, ó, chama Beto Altenhofen. Um dia, eu lembro que ele chega para mim e fala assim, Érico, você tem que fazer jiu-jitsu. Eu falei, por que eu tenho que fazer jiu-jitsu? Ele falou assim, cara, porque é uma coisa muito massa. Eu falei, nossa, que copy, né? Vindo do cara... E o cara é o cara da... Quem conhece o Beto? Show, o cara é o cara da copy, porque é muito massa. Eu falei assim, não está funcionando. Ele falou assim, cara, que é o seguinte, se você for na minha academia, ele tem academia, você vai ter a melhor aula da sua vida. A melhor aula da sua vida. E você vai se encantar com o processo e você vai querer fazer. Quando ele me falou isso, sabe quem eu pensei? Em vocês. E se eu conseguisse dar a melhor aula da minha vida logo na primeira aula, e eu conseguisse encantar mais pessoas, mais pessoas iam subir no palco eventualmente. Então eu fui nessa aula de jiu-jitsu porque eu queria ver que o Beto falava da melhor aula da vida dele. E quem me deu a melhor aula da vida foi esse cara que está do lado dele, chama Wagner Mota. Ele é o cara que treina, o treinador de jiu-jitsu do Demian Maia. Quem aqui conhece o Demian Maia? Quem é do UFC manja, o cara é o cara. E ele chegou lá, não, você vai ter essa aula com esse cara. Ele me levou para esse tatame branco, eu não sei se é o tatame que eles fazem a aula. Ele me deu esse kimono, inclusive, e ali eu tive a melhor aula da minha vida. E eu saí daquela aula apaixonado, tipo vocês com o lançamento. Apaixonado pela coisa. E eu volto para Brasília, eu quero fazer. Eu falo, com quem que eu faço? Ele falou assim, primeira coisa, você nunca mais vai ter essa aula. Essa aula nunca vai voltar. Eu falei, uau, nunca vai voltar. Mas eu vou te recomendar um professor. Então o Wagner ligou para um amigo dele, chamado Ataíde, cara que treina muito em Brasília, e aí eu comecei minha jornada em jiu-jitsu. E que fantástico. Porque aprender, fazia tempo que eu não aprendia nada de novo, gente. A gente chega aos 40, eu estou com 41, e a gente para de aprender, a gente está na zona de conforto.
E alguns de vocês estagnam, alguns de vocês estão na fórmula e estão aprendendo, mas às vezes a gente para. E eu tinha parado. Eu era o faixa preta, que eu me considerava um faixa preta do meu mercado, um cara que ali, mas eu comecei. E é massa, porque quando você entra numa aula de jiu-jitsu, você tem um cara faixa branca, tem um cara faixa preta, tem um cara faixa azul, tem um cara... E tá todo mundo na mesma aula. E a parada funciona. E eu falei assim, cara, é igualzinho a fórmula de lançamento. Às vezes entra um faixa marrom, às vezes entra... E eu falei o seguinte, a resposta está nas faixas. É muito louco. O que acontece? Teve uma pesquisa que o cara tirava fotos de todo mundo nas Olimpíadas. Né? Quando o cara ia receber a medalha, inclusive foi as fotos de Barcelona, depois vocês procuram aí na internet. Aí tinha o cara da medalha de ouro, tinha um cara da medalha de prata e o cara da medalha de bronze. E pela cara deles a gente sabia qual era o mais feliz. Quem é o mais feliz? Vamos lá, grita aí. Não, é ouro. O ouro está muito mais feliz que o bronze. Quem que é o segundo mais feliz? Não é prata, é bronze. Porque o ouro, ele ganhou, ele saiu de uma vitória e ganhou. Aí o bronze também ganhou. Ele estava entre não subir no pódio e agora ele subiu no pódio. É um resultado positivo. E o prata, o que foi? É muito louco saber que um prata é mais triste que um bronze. E aí eu comecei a perceber que o que gerava felicidade nas pessoas, e tanto no jiu-jitsu como a coisa, era movimento. Era movimento. Eu podia ter um faixa marrom, no meu caso, um 6 em 7, ser muito mais triste que um faixa verde, que no meu caso é o cara que fez a primeira venda. O faixa verde é o mais feliz de todos. Um fez R$1.000, se o produto custa R$1.000, o outro fez R$100.000, e adivinha quem é mais feliz? O faixa verde é muito mais feliz. E aí eu pensei, nossa, eu comecei a tirar esse negócio e falei assim, eu vou criar essa espécie de programa dentro, uma espécie de braço de uma mentoria dentro da fórmula de lançamento. Vou chamar de Insider. E lá no evento ao vivo eu vou oferecer o Insider. E assim, eu só sabia ali que vai ter faixa. Começou aí. E aí criamos o Insider. Diferentes faixas. Começando com faixa azul. Inclusive, no jiu-jitsu e em algumas artes marciais tem faixas e graus. Então, vamos lá. A gente começou com faixa marrom. Faixa marrom. Ele tem um 6 em 7. O faixa preta, ele faz 2 milhões por ano. Aí a gente criou uma outra faixa, que é o faixa verde. Ele fez uma venda no lançamento interno. Isso é louco. Uma venda no lançamento interno. E o faixa azul começou, resultado 0. E aí a gente percebeu que a gente queria gerar movimento entre as faixas. Porque se a gente não gerasse movimento entre as faixas, o marrom ia ficar em depressão até ele chegar na preta. Enquanto ele chegasse na preta, ele ia ficar em depressão. Você não quer um cara em depressão, porque você quer um cara feliz. Quanto mais feliz e satisfeito, mais você tende a fazer. Então a gente criou 3 graus em cada um. Vamos lá. O grau do faixa azul, um grau ele acabou de entrar no programa, 2 graus ele lançou. Ele lançou, não fez nenhuma venda. Nossa, a situação está cada vez pior com o meu português. E a terceira vez ele fez um lançamento interno. E ainda não vendeu. Então, se o cara fez um lançamento interno, ele é melhor que o cara que fez um lançamento semente. Né, ele fez um lançamento semente e fez uma venda no lançamento semente, e aqui ele fez um lançamento interno. Ele ainda não fez uma venda no lançamento interno. Então, ele começa a ver o próximo passo dele. Aí vem o faixa verde, ele começa no primeiro grau, que ele fez uma venda no lançamento interno, uma venda no lançamento interno. Depois, antes de chegar ao 6 em 7, segundo grau, ele fez 30K no lançamento. Terceiro grau, ele fez 70K. Inclusive, se vocês verem as faixas, tem um risquinho ali. Gerou movimento. Aí, eventualmente, ele faz o 6 em 7. Aí, o 6 em 7, 6 em 7. Primeiro grau. Segundo grau, ele faz um lançamento de 300K. E o terceiro grau, né? Esse aqui é o segundo grau. O terceiro grau, ele fez 1 milhão no ano.
1 milhão no ano ele faz o terceiro grau, aí ele vai para a faixa preta, inclusive no Platinum, né? Aí ele pode ir para o Platinum e a faixa preta. E a gente introduz essa parada no Platinum também. Que o Platinum são 55 faixas pretas que a gente está junto, que eu treino, mentoro. Vamos lá, primeiro grau do faixa preta, 2 milhões por ano. Segundo grau do faixa preta, 10 milhões por ano. Terceiro grau, 30 milhões por ano, ou mais. E quarto grau, 100 milhões. Nossa. 100 milhões por ano. E aí, o que aconteceu? De cara, quando a gente entrava no Insider e a gente tinha a graduação, quando o cara entrava ali, eu sabia exatamente onde ele estava. Do mesmo jeito que quando eu entro num tatame, a pessoa sabe exatamente quem é o Érico, se ele está com a faixa preta, se ele sabe que tipo de feedback, quão forte ou quão fraco ele tem que entrar. A gente fez. Então começou esse programa que tinha um feedback diferenciado. Primeiro, essa definição. Segunda coisa, essa deu um trabalho. Isso aí é um software que chama Monday, que é uma planilha, basicamente é uma planilha. E a gente, dentro do Insider, que são 547 Insiders, entre faixa preta, faixa marrom, faixa verde, faixa azul, não faixa preta, né? Tem alguns faixa preta lá que ainda não foram para o Platinum, que ele tem que esperar um ano para entrar no Platinum, aquela coisa toda. Mas a gente começou a traquear tudo. A gente tem a vida do Insider completa. Inclusive, a gente tem até dentro do time navegadores, que a gente não só sabe se ele lançou, a gente sabe cada atividade que ele fez e não fez. Exatamente a ficha. Se a gente, do mesmo jeito que um médico tem toda a ficha de um cara, a gente passou a ter uma ficha inteira das pessoas. Então, basicamente, lá a gente podia dar feedback baseado na faixa. 2, a gente sabe da vida dele inteira, traqueia tudo, cada detalhe. Isso dá um trabalho que vocês não imaginam. Mas a gente queria jogar. E a gente fez uma loucura. A gente prometeu para eles que para cada lançamento que eles fizessem, sem exceção, um faixa preta de verdade, não faixa preta virtual, um cara que faz pelo menos 2 milhões por ano, vai sentar com ele por 1h30 e vai dar um feedback no lançamento. E para isso ele tinha que postar um debrief de lançamento. Então o que é um debrief? Ele posta ali, esse é o caso do Roberto, ele fala a data do lançamento, ele fala o nicho, subnicho, fala o ticket, número de vendas, total de lançamento, lista total, o ROI, o link de cada vídeo. Tem o link de cada vídeo, o que funcionou e o que não funcionou. Tem o faturamento, deixa eu ver quanto que é o faturamento desse aqui. Ó. O faturamento total desse aqui foi R$143 mil, no caso. Né? Esse é um lançamento, você vê que ele é um faixa marrom por causa do perfil lá em cima. Se você olhar o perfil, tem um risquinho, então a gente sabe que ele nunca fez um lançamento de 300K. E é o seguinte, ele posta. E nisso, os nossos navegadores bookam 1 hora de Zoom. Sabe o que é o mais louco disso tudo? Um faixa preta entra no Zoom com ele privadamente e dá o feedback. E a gente grava o feedback. Todo o feedback. E aí o que acontece? Tanto isso quanto o feedback, a gravação do feedback do faixa preta é disponibilizado para os 547 insiders. Então, olha só, o insider, antes de entrar no lançamento, ele tem um pool de 740 lançamentos analisados por um faixa preta. Como é que se convence um faixa preta de analisar? O cara já faz 2 milhões por ano. Gente, é caro. É muito caro. Mas mesmo que fosse caro, eles ainda fazem, porque um dia eles já sentaram onde vocês estão. Primeiro, eles são generosos. Faixa preta é generoso. E, gente, não é só na fórmula de lançamento, não. Entra num tatame de jiu-jitsu, entra num tatame de karatê, de taekwondo. O faixa preta está lá. Ele treina com você. Quando o cara vira faixa preta, ele não esquece do resto. Faz parte da cultura. E a segunda coisa é que por que o faixa preta analisa? A gente vê que quando ele analisa o seu lançamento, ele aprende muito de copy.
que ele está analisando um caso real. E às vezes a gente fica focado só no nosso negócio, e as ideias acabam. E quando você está analisando 1 ou 2 por semana, você fica afiado, você começa a ter exposição ao mundo real. Coisa que na maioria das vezes um faixa preta. Então a gente tem 15 faixa preta analisando. Olha só, essa aqui é uma análise, inclusive é um lançamento, se não me engano, de um serviço de AWS, o cara ensina a mexer. Tá aí? Nossa. Tá aí? É você? Tá aí? É o seu lançamento? Está sendo analisado. Então é um serviço de como usar AWS, ou sei lá, dar treinamento na nuvem. Quem está analisando aqui, ó, vocês vão ver aqui, é a Priscila Zilo. Alguns de vocês conhecem? Quem aqui conhece a Priscila Zilo? Show de bola. Priscila Zilo é a CEO, é a dona, é a fundadora do curso Sapiência. É um curso que fatura múltiplos 7 dígitos por ano, com uma lista múltiplos na área de concurso para diplomacia, entre outras coisas que ela faz. E a lista dela tem só 7 mil pessoas, se não me engano. Então ela fatura múltiplos 7 dígitos com 7 mil pessoas. Inclusive, se não me engano, é as mesmas 7 mil pessoas. É muito louco. E, inclusive, ela está aqui. Cadê a Priscila? Está aí? Ali, ó. Quem quiser, depois fala com ela. Então, ela analisa. Inclusive, é uma das nossas analisadoras mais queridas. Tem gente que tem um analisador preferido. Então, ela está analisando, ó, se vocês forem ver, ela está analisando exatamente. E quando ele fala analisando, é abrindo o CPL mesmo. Às vezes é vendo palavra por palavra. Uma pessoa que faz múltiplos 7 dígitos. Resultado disso. Os insiders, esses caras, lançaram. Agora eu posso falar, esse número não é arredondado. 740 vezes. Quando você dá um caminho para uma pessoa, sabe exatamente onde está o caminho, sabe onde ele vai parar. Gente, são 740 lançamentos desde o início do programa, que é mais ou menos dia 6, 7 de dezembro, até agora. 740 vezes. E 740 vezes um faixa preta do Platinum sentou com um deles e deu feedback. Olha que louco, um feedback específico. E sem contar que eles têm acesso ao feedback de todo mundo, que essa é uma coisa do Insider. Não tem essa de, você não vai divulgar o meu feedback. Se você não quer que eu divulgue o seu feedback, esse não é um programa para você, esse é um programa de contribuição. Não é um programa de escassez. É aqui, você quer ter acesso aos 140? Essa é a sua contribuição. E foi 740 vezes. Resultado. Esse não é o meu faturamento. Os insiders faturaram desde dezembro, 48.111.763. Como é que eu sei disso? Porque toda vez que eles postam para dar um debriefing, eles têm que falar o faturamento. E a gente faz a conta e dá isso. E tem insider que lança e não posta o debriefing. Porque esquece, você sabe como é que é, às vezes as pessoas... Então, olha o resultado disso. E, na verdade, depois que eu olhei o resultado, que eu tem um problema. Se eu falar um número aqui, eu tenho que ter lastro. Então, cheguei para a minha equipe, foca, revisa, esse número é real, não é real. Alguém colocou um 0 a mais, um 0 a menos, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E aí o Gui, que coordena o grupo dos insiders, falou o seguinte: Érico, o número não é real, a gente cometeu um erro. Esse era o número quando você postou isso aí. Porque o número, quando eu postei há 1 ou 2 semanas atrás, o número é diferente agora. 51.072.937 reais e por alguma razão de temperatura e pressão, 97 centavos. De onde vem esses centavos eu não sei. Mas enfim, olha que louco. Então esse é o faturamento deles. Olha que louco. E por que eu estou contando isso? Exatamente no domingo passado, eu estava em Fortaleza. E lá em Fortaleza eu estava fazendo uma masterclass, que é uma espécie de lançamento. Alguém estava lá em Fortaleza nesse dia aí? Show de bola, ó. Legal, massa ver vocês aqui. E aí, ó, dá uma olhada em quantas pessoas tinham. Isso aí é um time-lapse, tinham 4 mil pessoas. 4.140, né? Eu não sei exatamente no momento da foto. E eu queria falar uma coisa para vocês. E, inclusive, vocês querem saber como é que lota um evento? Querem uma dica?
Como é que lota um evento? Como é que você vende 4 mil? Inclusive, 2.566 desses ingressos foram vendidos nos primeiros 3 dias. Inclusive, quando eu vendi esses 3 dias, eu gravei um áudio para o Galera Raiz. Quem escutou esse áudio? Eu gravei dizendo, como é que lota isso? Então faz aí, essa é uma dica tática. Como é que lota um evento desse tempo? Primeiro que a coisa não acontece nos 3 dias. A gente já está sabendo que é um trabalho de antecedência. Érico, como é que é o trabalho? O que você tem que fazer? Muito conteúdo. Conteúdo cria uma base de pessoas que assistem os seus vídeos. Eventualmente, as pessoas que assistem os seus vídeos vão ficar mais suscetíveis a comprar um produto seu se o vídeo for bom. Elas vão querer mais. Agora, tem muita gente que erra umas coisinhas na hora de evento ao vivo. E agora essa é a dica adicional que eu dei no Galera Raiz e dou para vocês aqui. Às vezes, o seu conteúdo não está alinhado com a sua oferta. No meu caso é o seguinte. Por que o Érico gosta do ao vivo? Por que meus lançamentos tendem a ser ao vivo? Porque eu faço muita masterclass. O meu primeiro produto de entrada, seja ele pago, como uma masterclass daí, ou seja ele online, gratuito, é o quê? É uma experiência de um evento ao vivo. Então, eu publico muito conteúdo, que são fatias dos meus eventos, ao vivo. Gente, alinhamento entre produto e conteúdo gratuito. Se eu vendo um evento ao vivo, se é parte da minha jornada, o conteúdo gratuito tem que implicar o evento ao vivo. Érico, mas vão repetir. O problema é que vai repetir. Algumas pessoas entram no evento ao vivo e falam, eu já vi essa história. Mas essa é a solução. O problema é a solução. Tem que repetir. Porque quando a pessoa vê um pedacinho de um evento ao vivo, o que ele eventualmente vai querer ver? O resto. Então é um alinhamento. Um alinhamento do conteúdo não é só sobre o tema. Por exemplo, eu vendo marketing digital. Eu não falo de mindset. O Jerônimo vende mindset, ele fala de mindset. Mas se eu ficar fazendo vídeo de mindset, vou atrair pessoas que querem mindset, não necessariamente marketing digital. Por exemplo, um concurseiro. O concurseiro quer mindset, não quer marketing digital, ele não quer empreender, ele quer passar no concurso. Eu atraio a pessoa errada. Então o alinhamento não é só conteúdo, é a linguagem e o que eu estou mostrando. Então, se você um dia quiser lotar isso aqui, pega a gravação de um evento disso aqui e fatia que nem um louco. E começa a postar muito disso o tempo inteiro. Eventualmente, as pessoas vão chegar numa seguinte conclusão, sem você explicar nada. O Érico faz evento ao vivo. O evento ao vivo dele é legal. Né? Se o conteúdo for legal, eles vão supor isso. E aí vem um anúncio. Opa, aqui é o Érico. Anúncio no YouTube. Quem aqui não aguenta mais meus anúncios? Porra, meu. Gente, tem um produto muito massa que chama YouTube Premium. Assina lá. Assina. Eu estou no seu Instagram agora. Tem gente que abre a privada. Opa, aqui é o Érico. Tem um cara que Érico, eu estava na cama com a minha esposa, no maior romance, tocando um videozinho no YouTube, tu aparece 3 vezes, cara. Eu falei, YouTube Premium. Eu devia ser o maior afiliado do YouTube Premium. Brincadeiras à parte, gente, quando vocês veem um vídeo, é isso que vai acontecer. Eu vou chamar, porque eu sei que vocês demonstraram interesse gastando seu tempo comigo. Então, enfim, estava lá nessa masterclass, então é isso, alinha um conteúdo. Não é só frequência. Uma vez que você postou na frequência certa, alinhamento é importante. E aí a masterclass cresce. Masterclass é ruim, né? A masterclass brota, gente. E a gente não tem... A gente está, por exemplo, vai fazer uma em BH agora. A gente tem lugar para 3 mil pessoas. 1.000 já foram. Enquanto eu estava, sei lá, fazendo isso aqui, Estou na masterclass em Fortaleza, e aí o Cris Paz. Cris Paz é um cara que eu fiz kite lá em Fortaleza. Na verdade, lá em Jeri. Na verdade, lá em Preá. É lá. Fiz lá. E ele viu a propaganda da masterclass Fortaleza e me mandou um áudio. Ele vira e fala assim, Érico, já que você está em Fortaleza, quer que eu te pego aí? A gente faz uma trip de kite? A gente leva a trip. Eu falei assim, aí eu falo, nossa, vou dar uma olhada, que massa. O que a gente vai fazer? Show! Vamos lá, eu te pego aí. Dia 8 a gente vai para Paracuru. Dia 9 a gente faz um downwind, que é ir de kite, direção ao vento. Guajiru, direção Icarazinho. Dia 10, downwind, religião. Depois a gente volta e te deixa no aeroporto. Eu falei, cara, esse cara é massa. Falo para a Ju, e aí, Ju, vamos? Aí a Ju falou o seguinte, Érico, como é que eu faço com as crianças? Eu falei assim, Ju, tecnologia do sogro e da sogra. Vamos lá. Inclusive, aí a Ju negociou com o pai dela, estavam lá em Brasília, ficaram com as crianças.
E a gente foi fazer esses downwind muito louco aí. Inclusive, meus filhos estão aí. A Ju está aí. Cadê vocês? Aonde? E aí? Eu estou cada vez mais procurando trazer meus filhos para eles sentir o meu Noah, que agora tem que fazer uma anotação, depois a gente vai ver o que ele aprendeu dessa palestra e tal. Tem um Lima que... Essa é massa, né? Então eles vieram de Brasília para hoje, vão ver o papai falar. E depois a gente vai ter muita liga para conversar, né? O que é 6 em 7, pai? O que você faz? É engraçado, né? Fica aí a dica. Quando eu converso com meu filho de 8 anos, o Noah, eu aprendo muito. Porque se eu consigo explicar por que eu faço para o meu filho de 8 anos, eu consigo explicar para qualquer pessoa. E não é fácil. Por exemplo, eu falo assim, papai é empreendedor. É muito louco empreendedor. Difícil de... Empreendedor não é E por muito tempo eu não sacava. Como é que eu explico para o meu filho o que eu faço? E aí, de repente, um dia veio o clique. E esse clique me ajuda muito. Por exemplo, agora eu não falo que o papai é empreendedor. Sabe o que eu falo para o meu filho que eu sou? Uma criança tem 8 anos. Que profissão que ele conhece? Médico, conhece médico. O que mais? Professor. O papai é o professor. E aí, inclusive, é engraçado que eu comecei a explicar. Se eu consigo explicar isso para ele, eu consigo explicar isso para vocês. E agora vocês não são... Eu não falo mais que é cliente. Falo para o cliente, cara que compra, é difícil lidar com dinheiro. Vocês não são meus clientes mais. Vocês são os meus alunos. Engraçado como o filho ajuda a tunar o marketing. Eu ainda não consegui chegar e explicar para ele que era 6 em 7. Mas a gente chega lá. Mas enfim, então, bom, voltando, o Cris vira, manda isso aí para mim. E a gente faz a parada. Inclusive, esse aí é o cara, ali a gente está indo. Esse aí é o lourinho, que de louro não tem nada, mas enfim. E a gente está fazendo, e é muito louco, a gente está lá no meio do downwind, e eu não sei se vocês já viram a parada. Chega um jeito que você faz no kite, você começa a gostar da coisa. E tanto eu quanto a Ju saímos da água assim, vendo estrelas, né? Porque é muita água, você bebe água, aquela coisa toda, mas eventualmente chega lá e começa, é massa, se relaxando, é o Ceará, o pôr do sol, aqueles negócios ali, muito massa, eu saio muito massa. Ele fala assim, e aí, Érico, como é que foi? Eu, cara, foi massa. E aí ele me fala uma palavra que ele, para mim, eu falei assim, que bom, cara. Sabe por quê? Porque o meu sucesso, como instrutor, no caso dele, né, é o seu sucesso. O seu sucesso é o meu sucesso. Eu falei assim, interessante, né? Parece uma palavra simples, mas até essa ficha cair, o seu sucesso é o meu sucesso. E eu lembrei exatamente do que eu estava falando aqui para vocês. Às vezes, a gente pensa no nosso sucesso 100 milhões, ou que seja, ou 6 em 7, como uma nova estratégia de marketing, uma nova copy, está tudo de bom a gente fazer mais isso. Mas a gente esquece de pensar no nosso aluno, de focar a energia no nosso aluno. Pensa aí, quanto mais pessoas fizerem 6 em 7, no longo prazo, o seu sucesso é o meu sucesso. O meu sucesso, na verdade, é o quê? É o seu sucesso. E é muito louco. Falando de novo, a gente, ano passado, focando, a gente tira o olho dos nossos dígitos, né? Do nosso 6 em 7, e eu sei que é difícil, às vezes a gente fica pensando, vou postar raiz e Nutella, vou fazer isso, a gente só está pensando na gente. Eu tenho que postar esse conteúdo. O que eu vou falar? O que eu vou falar? E às vezes a gente esquece o que o meu cliente precisa. Qual que é uma coisa que vai fazer diferença para ele? E aí, então pensa nisso quando você for postar o conteúdo. Quando for do seu produto, qual vai ser a copy? Qual vai ser o gatilho mental que eu vou usar? Ao invés disso, o que eu preciso falar para o meu cliente para ele ter, ou fazer, né? Para ele ter mais sucesso. Eventualmente, no longo prazo, isso muda. Então, no meu caso, foi publicar mais conteúdo. O que eu cheguei na minha meditação foi publicar mais conteúdo, fazer com que o meu cliente recebesse o conteúdo, estreitar a nossa relação, mandar mais áudios para ele. Eventualmente, criar um programa onde eu consiga traquear, que eu tenha recurso, né, porque é para traquear cada segundo passo, que eu consiga convencer os meus faixa pretas, até o número que tem, para eles conseguirem dar feedback, para prover tudo para ele, para eventualmente ver o resultado. E o mais louco disso tudo, esse ano foi incrível para a gente. Sem focar, olha que louco aí, gigante, os caras dos números, sem focar nos números, a gente acabou estourando os números.
Ano passado a gente já dobrou do ano anterior. Então, nosso ano passado foi o dobro do ano anterior. Gigante, imagina isso de número. O gigante já fez o cálculo aí, 100% de crescimento. Esse ano, em julho, a gente já tinha passado o que a gente faturou no ano passado. Então, 6 meses mais um mês, a gente tinha passado o que a gente faturou no ano passado. E esse ano, eventualmente, a gente está on track, né, se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo, de conseguir aquele número para a gente. 100 milhões, os 9 dígitos. Então, a grande sacada, e isso é engraçado, sem focar, focando em uma outra coisa completamente. Então, lembra, eu não sei qual que é o seu sucesso, mas você a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é: esse é o meu sucesso. Isso aqui que está no meu pulso, dia sim, dia não. Eu penso cada dia se a ação que eu vou conseguir me leva mais a 1000 pessoas ou a menos 1000 pessoas. É isso que eu durmo, é isso que faz meu coração cantar, é isso que me deixa excitado de fazer a coisa acontecer. É isso que me faz, às vezes, acordar cedo e gravar um 747, de estar com 747. Deixar disponível, de pegar algumas coisas das minhas melhores coisas e postar lançamento espartano. Lembra, medita nessa. O sucesso do seu cliente é o seu sucesso. Jargão, eu sei. Só que não. Gente, muito obrigado. Muito obrigado.